Bom, pessoal, bom dia a todos, com licença, Coronel Elbio. Então, hoje, vamos continuar, né, discutir aí alguns assuntos provenientes do Programa de Formação de Fortalecimento de Valores, PFV do IAV. Né? Bom, para surpresa de muita gente, alegria, tristeza de outros, a gente vai ter em setembro, mas relativo ao conteúdo de agosto, né, uma apresentação no âmbito da FAB, né, do famoso jornalista Alexandre Garcia. Né? Vai ser uma apresentação no dia 1º de setembro. O link vai ser enviado, vai ser no canal do YouTube da FAB. Tá? Então, é um link não listado, tá? Então vai ser enviado em tempo para todo efetivo aqui acompanhar essa transmissão ao vivo do Alexandre Garcia, um repórter agora, era da Globo, agora está na CNN, né? Se não estou enganado. Tá? A apresentação do mês de hoje, né, que vai acontecer hoje, é do Dr. Fábio Dondel Origo, nosso amigo, né, colega aí da EFO. Ele vai apresentar conduta moral e amor à profissão e a personalidade do mês. Certo? Dr. Fábio Dondel Origo tem experiência na área de física, com ênfase em deposição e caracterização de filmes finos, semicondutores amorfos, cristalização a laser e filmes amorfos. Atuou em metrologia na medição de planetas e rugosidade de superfícies. Nos últimos anos, ele tem concentrado seus estudos em materiais carbonosos termorrígidos, como polimerização, carbonização e caracterização de carbono vítreo monolítico para aplicações aeroespaciais. Bom, recebeu carta patente em 2018, tá, sobre invenção de carbono vítreo envolvendo aplicação metrológica. Ele é chefe adjunto da divisão de fotônica do IAV e membro da comissão de bolsas PIBIC do IAV. Quem conhece PIBIC e PIBIT, certamente já falou com o Dr. Fábio alguma vez. Desde 2019, está formando a equipe multi-instituições de cientistas para o desenvolvimento de materiais avançados para o veículo hipersônico 14X. Então, boa apresentação, doutor Fábio. Seja bem-vindo aqui no nosso ambiente virtual. E bom dia a todos. Fica agora contigo a apresentação. Olá, pessoal, bom dia. É um prazer estar falando com todo mundo, com tantos colegas, várias pessoas que eu não vejo há muito tempo por causa da pandemia. Como vocês podem imaginar, também é uma responsabilidade falar de um assunto tão importante, que é amor à profissão e de conduta moral. Então, eu vou fazer uma apresentação curta, e a proposta é jogar os assuntos para que a gente possa discutir no final. Então, eu não vou aqui dar uma aula sobre esses assuntos. A proposta é semelhante àquela de uma redação de vestibular, onde eles colocam uma charge, uma figura, e a pessoa comenta o que ela acha, se ela concorda ou não com aquelas coisas que estão apresentadas. Tudo bem? Então, eu vou tentar aqui compartilhar. Vai ser uma apresentação de alguns slides, rapidinho, e no final eu vou mostrar um vídeo. Como esse mês é o mês dos jornalistas, aparentemente, né? Eu trouxe um vídeo curto no final de um jornalista falando de ética. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu ver se já foi.
Vocês estão vendo a minha... Opa, agora sim. Vocês estão vendo meu slide aqui? Acho que sim, né? Tá todo mundo vendo, então beleza. Então, como parte do Programa de Fortalecimento de Valores, o PFV, o assunto principal de hoje é amor à profissão, né? Ô, Fábio, desculpa te interromper. Oi. Tem alguma janela na frente da sua apresentação aberta? Ah, Que ela está aparecendo para a gente como um quadro tem, achurado aqui. eu vou minimizar. Acho que agora Se você conseguir deixar ela no canto ali. Tem essa aí, tem duas no canto em cima, não. tem mais. Essas outras que você está falando eu não estou vendo. Ah, caramba, acho que é o outro monitor. Eu tenho um monitor duplo. Será que é isso? Vocês estão vendo? Mas tá Mas muito tudo bem, a pequeno? que estava atrapalhando era outra. Essa aí agora dá Tá para bom. seguir. Puxa vida. Então vamos lá. Então, amor à profissão. Então, o que aconteceu aqui? Aqui. Então, a sequência a gente vai falar desse assunto principal, que é o amor à profissão. Depois, o valor individual que a gente vai comentar é conduta moral, que é correlacionado com o amor à profissão. E as duas personalidades selecionadas para esse mês, para fazer uma rápida biografia dessas pessoas, é o Tenente Brigadeiro Nelson Freire Lavener Vanderlei e o Marechal Henrique Raimundo Deutsch Fontenelle, né? Então, eu mesmo não conhecia essas duas personalidades, apesar da importância que eles tiveram para a aeronáutica. Então, aqui, para quem também não conhece, vai ser uma oportunidade aí da gente saber um pouquinho mais da vida dessas duas personalidades. Então, primeiro, o assunto é amor à profissão, né? A minha experiência aí de quase 20 anos no EAV, eu acho que a gente trabalha no instituto onde existe esse valor do amor à profissão, tanto entre os civis como entre os militares, né? É um lugar assim onde as pessoas tendem a acreditar no que estão fazendo, se esforçam talvez até a mais do que é exigido delas, né? E o amor à profissão, segundo o manual do Comando da Aeronáutica, ele é definido dessa forma, né? Dedicar-se ao trabalho, voltando-se para a missão da FAB de forma intensa e completa, vivenciando cada passo, buscando uma melhoria constante e assumindo o sucesso da organização como sendo parte integrante e fundamental de seu próprio sucesso pessoal, né? Então, está relacionado o trabalho individual com o sucesso de toda a organização. Aí eu separei algumas charges, tá? Não quer dizer que eu concorde com elas, mas é aquela história que eu falei do vestibular ou do Enem, né? Você mostra umas figuras e a gente depois pode discutir no final. Então, o estereótipo que existe no ambiente de trabalho privado é de um excesso de pressão sobre a pessoa que trabalha. Então, você tem aí um operador que vem falar com o chefe, a máquina triturou o Zé, ele vem desesperado. O chefe mostra um certo desespero também, que tragédia, mas ele diz a máquina parou de produzir. Então, a preocupação seria focada mais na produção do que propriamente na qualidade de vida, qualidade de trabalho, né? Do ambiente de trabalho e o RH dele, né? Dos funcionários. Outro estereótipo que existe também, que é muito presente na sociedade, já é do funcionário público, né? Como se fossem pessoas encostadas, que não têm pressão e, portanto, fazem o que querem ou quando querem, né? Obviamente, isso é um estereótipo, embora aconteça em algumas situações, mas não é uma regra geral, né? A gente, pelo menos, não, os meus colegas, eu certamente não vejo isso. Quando eu era adolescente, o gibizinho que eu mais gostava era o do Recruta Zero. Não, né? Mal sabia eu que anos depois eu ia trabalhar numa instituição militar, né? Eu gostava mesmo. E então eu separei algumas charges também que tem a ver com o Recruta Zero. Então a de cima, ela mostra a situação onde você acha que o seu trabalho ele não é bem aproveitado, né? Que é uma coisa que eu já vi bastante. Às vezes a pessoa produz alguma coisa que ela foi solicitada, mas aquilo que ela produziu
não foi aproveitado, não foi usado, ou ela esperava que ia ter uma finalidade e não teve. Então, aqui é uma situação onde o Recruta Zero vem pedir uns jornais para o Rock, né? O Rock, pode me arranjar 20 cópias do jornal de hoje? O Rock que produz os jornais, claro, é bom saber que alguém aprecia o meu trabalho. E aí o Zero sai lá com aquela pilha de jornais e fala para o pessoal que está lá fora, já tenho papel suficiente para começar a fogueira. Né? Então você imagina o Rock olhando na janela e vendo que aquele jornal que ele fez vai virar papel para começar uma fogueira. Né? Brincando um pouco, mas é o que acontece com muita gente. Né? Você produz uma coisa pensando que ela vai ser usada de um jeito e ela é usada de outro, né? ou se é que é usada. Uma outra situação, acho que a gente imaginando aí um médico aí da rede pública, meio com cara desanimado, e vem um paciente dizer, meu problema, doutor, é digestão. E o médico responde, o nosso é parecido, é digestão, né? Então, é a pessoa que não acredita muito no sistema, na organização que ele trabalha, né? Porque ele está há muitos anos e viu que a máquina tem dificuldade de trabalhar. Bom, outro valor que a gente tem aqui também é conduta moral, né? Segundo também o manual do Comando da Aeronáutica, a definição disso é que conduta pode ser definida como a nossa forma de pensar, agir e de viver. A conduta é baseada em nossas crenças, cultura, ética e valores morais. E conduta moral consiste no modo de se comportar moralmente, de agir respeitando certos preceitos pré-estabelecidos pelo grupo a que se pertence. E esse finalzinho eu acho bem interessante. Assim, um exemplo de conduta moral é seguir as leis e normas vigentes de uma sociedade, o que pode mudar dependendo do lugar onde você esteja, né? Então, isso é uma coisa, a conduta moral ela não é um valor absoluto, né? Ela depende da sociedade e ela depende do tempo que está essa sociedade, né? Coisas que a gente considerava moral há 100 anos, condutas morais, não são mais. E provavelmente coisas que a gente considera moral hoje, daqui 100 anos ou décadas para frente, né? As gerações futuras ficarão apavoradas com o que a gente considerava moral hoje. Então, mais algumas charges a respeito, né? No ambiente de trabalho, é uma coisa que não é muito ética, é a pessoa que exagera nas suas capacitações, né? Então, vem a moça no ambiente de pedir emprego, procurar emprego. Eu falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão, e o português, aí varia. Então, quer dizer, na verdade, ela não fala nem o português direito. E outra coisa também, o senso de justiça com os colegas ou subordinados. De novo, o gibizinho do Recruta Zero. O sargento Tainha chega carregando uma pilha de pizzas. O sargento Tainha, ele é famoso por comer bastante. E a molecada lá dos outros militares, subordinados a ele, estão super contentes, achando que vão comer junto com ele um monte de pizza, né? Surpresa, eu trouxe pizza. Obrigado, sargento. Você é o melhor. Só que o sargento Tainha só deixa uma pizza para todo esse monte de gente comer e ele leva todo o resto para ele, né? Então, questão da justiça, do senso de a forma como são tratados os colegas ou os subordinados. Um outro conceito também que a gente pode discutir também é que a sociedade ela tende a projetar aí na política, né? A gente está numa época bem delicada, todos os problemas da sociedade. Então, é como se a sociedade não tivesse problemas de conduta moral e só os políticos que tivessem, né? Então, aí você tem a primeira charge aí tá meio cortado, mas enfim. O pai falando para o filho, lá vai filho, a sua educação, saúde, moral e o seu futuro em um político com um saco cheio de dinheiro. Na outra imagem tem o Congresso Nacional e acho que está cortado, pelo menos aqui para mim está parecendo cortado, não sei por que. E a ética está sendo enterrada do lado do Congresso Nacional. E na terceira tem uma crítica à justiça, porque a imagem da justiça tem os olhos tapados, aí as duas pessoas comentam ali porque está envergonhada. Então, o conceito também de que a justiça não funciona e tal.
Não quer dizer que não haja problemas seríssimos na política nem na justiça, mas a sociedade ela tende a acreditar que os problemas estão só em Brasília e não entre nós, né? E aí eu resolvi citar um exemplo concreto, recente, que todo mundo vai lembrar, de um comportamento coletivo de uma parte da nossa sociedade, né? O ano passado, com a primeira fase da pandemia, o governo ele criou o auxílio emergencial para ajudar a sustentar as famílias que estavam sem trabalhar naquele período, né? Ou pessoas que não têm emprego, moradores de rua, coisas assim, situações assim. Só que uma parcela enorme da nossa população conseguiu acesso a esse benefício mesmo sem ter direito. Então, pessoas que tinham emprego, que tinham ou que tinham uma renda alta, elas, mesmo assim, o sistema de auxílio emergencial, ele foi feito propositalmente não muito rigoroso, com regras muito rigorosas, justamente para que aquelas pessoas necessitadas tivessem uma rapidez para conseguir o benefício, porque se fosse muito burocrático, né? Imagina um morador de rua, uma pessoa que mal tem celular para ela entrar no aplicativo e que ficar apresentando documentos, etc. Só que justamente essa abertura do sistema, ela permitiu que muitos espertalhões entrassem para se beneficiar sem merecerem esse benefício. Então, essa notícia da Câmara dos Deputados, agora de 2021, de que se estima que o dinheiro perdido por pessoas que não deveriam ter recebido esse auxílio é de 54,7 bilhões, tá, de reais. Então, é essa mesma sociedade que fala de uma forma raivosa da corrupção, que acontece no mundo da política, é a sociedade que subtraiu 54,7 bilhões que poderiam ser usados, inclusive, para o setor da saúde, né, que é o que está mais crítico agora, ou a área de ciência, tecnologia que a gente está hoje. Bom, e aí o cruzamento de dados do governo federal, ele tem do IBGE, a CGU, tentou recuperar esse dinheiro cruzando dados. Mas o que foi recuperado foi 8,8 bilhões, ou seja, um sexto do total que é estimado que foi para pessoas que não poderiam ter recebido esse auxílio. Esse é um exemplo recente aí do ano passado, tá? E pelo menos para mim foi muito marcante. Bom, agora vamos falar rapidamente das duas personalidades do mês. O primeiro é o Tenente Brigadeiro Nelson Freire Lavené Vanderlei. Ele é conhecido como o patrono do Correio Aéreo Nacional, né? Então, quem é essa personalidade? Ele viveu entre 1909 e 1985. E como os senhores devem imaginar, boa parte dos militares que são referência na aeronáutica, eles, por terem idade avançada, eles começaram, na verdade, em outras forças, no Exército ou na Marinha, né? Porque a aeronáutica mesmo é uma força mais recente que as demais. Então, é o caso do Lavené. Em 1927, ele estava na Escola Militar de Realengo, Esquadrão de Cavalaria, isso era do Exército. E em 1930, ele fez o curso de oficial aviador. Em 31, ele assumiu o comando da Esquadrilha da Aeronáutica. E também em 31 aconteceu aquilo que marcou a vida dele, né? Que ele transportou o primeiro malote postal, né? Que teve itinerário a cidades entre Rio de Janeiro e São Paulo, né? E, e hoje, né? O Correio Aeronacional ele conecta o Brasil inteiro, né? Incluindo a Amazônia e a região centro-oeste. Em 41, com a criação, então olha só, muito tempo depois, com a criação do Ministério da Aeronáutica, daí sim ele migrou para a Força Aérea Brasileira, né, onde ele é conhecido como patrono do Correio Aéreo Nacional. Então, para quem não conhece, né, aqui é o primeiro avião que foi usado no Correio Aéreo Nacional, né, esse avião de duas asas, quer dizer, esqueci o nome, quando esse avião tem, enfim, esse avião mais com cara de Primeira Guerra Mundial.
E depois os aviões foram se modernizando, obviamente, já tem aí Bandeirante, hoje em dia a frota já está bem moderna e integra aí todo o território nacional. Correio, obviamente, não é só transporte de cartas, pode transportar órgãos, transportar pessoas, transportar urna eletrônica, coisas assim. Sobre o correio, então aqui vocês estão vendo aqui em laranja, o itinerário, né, do primeiro correio aeronacional. Ele saiu do Rio de Janeiro, o voo, na verdade o voo tinha duas pessoas, tinha o Lavené, que foi citado, e o Casimiro Montenegro nesse voo. Eles fizeram um voo do Rio de Janeiro para São Paulo que durou 5 horas e meia, né, praticamente parecido com o tempo que hoje em dia se gastaria de carro, né? Porque tinha vento contrário, que estava muito forte. E passaram, então, próximo aqui de São José dos Campos. E na volta, por causa da direção do vento, daí foi um voo de 3 horas e pouco, foi o tempo mais normal. Então, em 1931, era essa situação, eles estavam fazendo o voo inaugural. Aqui à direita já em 61, então você tem várias rotas do Correio já estabelecidas, do Correio Aeronacional. E em 2021, agora esse ano, tá comemorando 90 anos do Correio Aeronacional. Então, houve um evento na base aérea dos Afonsos. E aqui à direita eles colocaram um avião que eu não sei se é o original ou uma réplica, na reportagem não dizia, do primeiro avião, com dois provavelmente militares, representando então o Lavené e o Casimiro Montenegro. Eu também não tinha na reportagem se esse avião de fato voou nesse evento ou se ficou só como exposição. Uma coisa que as pessoas às vezes não sabem é que o Correio é possível usar esse serviço do Correio Aeronacional para embarcar, para usar para transporte. Você pode se candidatar, se inscrever e conseguir um transporte aéreo de graça sem pagar nada, né? Então, isso está no site da Aeronáutica, como você faz para conseguir se locomover de uma região até outra, num voo que já existe da FAB, né, pelo Correio Aeronacional. Tá? E mais também no site da FAB tem embaixo também sobre transporte de enfermos. Então, se você tem um parente que está doente, também pode contactar a FAB e eles podem tentar auxiliar nesse transporte da pessoa enferma de um lugar para outro. Às vezes tem um hospital num outro estado, alguma coisa assim, então eles podem ajudar nisso, também gratuitamente. A segunda e última personalidade é o Marechal Henrique Raimundo Deutsch Fontenelle. Ele é famoso pela Escola de Aeronáutica e ele viveu entre 1894 e 1962, então ficou mais de 40 anos na vida militar. Em 1911 ele era praça do Exército Brasileiro e em 1913 ele entrou no Aeroclube Brasileiro e em 41 com a criação do Ministério da Aeronáutica. Ele transferiu-se do Exército e sendo designado o primeiro comandante da nova Escola de Aeronáutica, que tinha sido instalada no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Então, ele foi a pessoa que estruturou, que organizou essa escola nos primeiros 5 anos da sua existência, né? Ficou até 1946, e aí ele atingiu o posto de coronel aviador, né? E essa escola de aeronáutica, depois ela foi transferida para Pirassununga, no estado de São Paulo, né, em 1971. E a explicação que eu tive é porque a região lá no Rio de Janeiro era muito povoada e eles preferiram montar essa escola aqui numa região do país que fosse menos povoada, menos com uma densidade populacional menor. Então ela veio para Pirassununga. Aqui tem algumas imagens aqui embaixo dessa primeira fase da Escola de Aeronáutica, quando ainda era no Campo dos Afonsos. Tá? Então, a parte dos slides eu terminei. E como a gente estava falando de conduta moral, eu vou passar um rápido vídeo aqui para, eventualmente, sobre ética. Então, vamos ver se dá tudo certo aqui. Aqui. Espero que os senhores escutem, que o som saia aí. Se não sair, vocês me avisam.
A gente tem o áudio, mas não tem o vídeo. Comecei a... Oi? Ah, A vocês não gente estão tem vendo o o vídeo? áudio, mas não tem o vídeo. Não, tem alguma janela na frente dele. Provavelmente você compartilhou só o PowerPoint Estranho. ou o PDF. PowerPoint. E também não está vendo agora? Você compartilhou a sua janela inteira ou só o aplicativo? Só o software? Então, peraí, agora, puxa vida, eu acho que eu fechei coisa demais, não sei o que está acontecendo aqui. Tenta ir no compartilhamento, como se fosse compartilhar novamente e Não, troca a o janela. que aconteceu? Oi? Ah, fazer de novo? É. É que, na verdade, sumiu a janela do Webex aqui. Não, ele fica numa aba lá em cima. Arrasta o mouse até a parte Ah, é superior lá que ele verdade. aparece. Ah, tá aqui. Compartilhar. Compartilhar conteúdo. Acho que é isso. Não é isso? Veja se... Tá. Bom, vamos tentar aqui. A gente ainda não está vendo nada, tá? Não, o primeiro ensaio que a gente fez, hoje de manhã deu certo. Você está vendo agora, ô Thales? Não, só uma tela cinza. Puxa vida. Então, quem sabe faz ao vivo, diria o Faustão, mas ele já foi demitido. Então eu não sei agora. Tenta descompartilhar e começar de novo. Geralmente é a solução mais fácil. Vamos fazer a solução de engenheiro de computação. Ah, deu pau aqui no meu Webex. E agora? Lembrando que tem que compartilhar com áudio, tá? Sim. Compartilhar. Eu tenho que parar de compartilhar. Isso, parou. Voltamos aqui. Vamos tentar novamente. Compartilhar. Otimização automática. Compartilhar. Vamos ver se vai. Você está vendo agora? O Boechat? Agora foi. Agora foi. Opa. Então, vamos lá. Vamos voltar do começo. Então, o Ricardo Boechat, ele morreu é um jornalista que pertenceu ao Grupo Globo e Bandeirantes, depois Bandeirantes. Ele morreu ano passado, né, em fevereiro, com um acidente de helicóptero. E ele era um jornalista, assim, bastante famoso, porque ele tinha opiniões bem contundentes, né? Era uma pessoa que gostava de dar sua própria opinião quando ele falava das notícias. E ele está falando justamente de ética no jornalismo, né? O jornalismo é uma área que é muito importante hoje em dia, né? Justamente porque o jornalismo perdeu um pouco da sua credibilidade. Tem pessoas que nem assistem jornal mais porque dizem que não acreditam em mais nada, só vejam por YouTube, alguns canais. Então, vamos aí falar um pouquinho, aproveitar o jornalismo e um jornalista famoso para ver o que ele pensa da ética, tá bom? Desde que eu comecei a trabalhar em jornalismo, ouço e já participei inúmeras vezes de discussões sobre a ética, né? A ética na nossa profissão. Eu vou colocar aqui um ponto de vista que não tem nenhuma pretensão de ser perfeito, acabado, nada disso. É uma provocação mesmo. Vejamos, vocês, por exemplo, o encanador tem código de ética? O pedreiro tem código de ética? O lavrador tem código de ética? O cara que cuida do gado, o cara que corta a carne no açougue tem código de ética? Não. Ora, por que não tem código de ética essas profissões? Porque as profissões que têm códigos de ética são profissões que têm pretensões ao poder. Não ao poder formal, da hierarquia do Estado e tal, às vezes até tem, mas do poder de ascendência sobre as sociedades, né, sobre os seus iguais. Né? Quem são? São os advogados, são os médicos, são os engenheiros, são os jornalistas, enfim, estamos ali, né, tal. O que é o código de ética a rigor? Pensa aí. O código de ética é um conjunto de regras, leis particulares. É como se já não houvesse nas leis gerais, que são estendidas ao pedreiro, ao lavrador, ao açougueiro, ao encanador, essas leis
que servem para todos, são as leis gerais, já contemplam, na quase totalidade, os procedimentos, as regras, as condutas, né? As posturas que todos devemos seguir como integrantes de um mesmo conjunto que é a sociedade, enfim. Ao fazer códigos de ética, sempre tive a sensação que as profissões procuravam suas próprias legislações, quer para julgarem a si próprias, quer para distinguir-se das demais categorias comuns, ou outras finalidades explícitas ou não, conscientes ou não. Eu sempre tive muitas dúvidas quanto à utilidade objetiva dos códigos de ética, em função dessas razões que já expus. E até porque eles me parecem obsoletos diante de outras questões que têm a ver com a ética, mas não têm a ver com os códigos. Eu vou perguntar para você, por exemplo, quando você não faz alguma coisa que não deve fazer, no campo moral, no campo comportamental, quando você não comete uma covardia, quando você não comete uma apropriação indébita, quando você não trai, quando você, enfim, quando você se conduz de uma forma correta, você está seguindo que código de ética? Quando o encanador, no bidê da sua casa, põe água quente no lugar da água quente e água fria no lugar da água fria, ele não está apenas poupando a sua bunda de uma queimadura acidental, ele está fazendo o que ele tem que fazer porque é o compromisso dele com ele mesmo, com a formação dele, com o ambiente social dele. Ele chega em casa, olha para os filhos, papai, o que você fez? Eu sou encanador. Papai, então, há um conjunto de valores, de éticas, se quiserem chamar assim, que não dependem de nada escrito, de códigos corporativos, profissionais, etc. E tal. É o travesseiro que determina, é o espelho que cobra, é o que você traz do berço, do teu ambiente familiar, do teu ambiente coletivo, enfim, do teu ambiente de grupo. É o que você desenvolve vivendo e construindo valores. Pessoas que têm códigos de ética não estão sujeitas a menos erros éticos do que aquelas que não têm. Não ter o código de ética também não garante a ninguém uma ética superior àqueles que têm. O que eu estou dizendo é que tanto uma coisa quanto outra não dependem da regra escrita. Há muitos aspectos no jornalismo, muitas características, muitas peculiaridades, muitas situações que vocês vão enfrentar ao longo da vida e que demandarão, às vezes, decisões das quais até você possa se arrepender depois. Oi, Thales. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Ô, Thales. Oi, estou na escuta. Eu acho que você desligou o microfone agora, Fábio. Ou falhou aí. Aqui, agora sim. Eu fechei o vídeo, mas não sei se... Tá certo aqui, né? Tá certo, agora a gente está vendo as então, imagens das pessoas que estão participando. beleza, então terminamos. O vídeo dele tem mais alguns 3 minutos, mas a parte mais importante era essa que eu queria mostrar, né, para não ficar muito longo. Se alguém tiver dúvida, é só procurar no YouTube o Ricardo Boechat, Código de Ética, que continua vendo o restinho que ele tem para falar. Então, o meu objetivo era esse, era apresentar e jogar os assuntos, né, ver se as pessoas não era dar uma aula sobre o assunto, mas era a gente pensar alguns pontos para eventualmente ter uma conversa depois, se as pessoas sentirem vontade de comentar, contar histórias, discordar ou concordar. Então era essa. Então, eu agradeço a atenção aí de todo mundo aí e se puderem, a gente começa uma discussão agora ou pelo chat, quem quiser escrever alguma coisa, ou falando mesmo. Ô, Thales, agora é com você ou com o Major Thiago. Bom, pessoal, vamos agradecer ao Dr. Fábio. Em nome do IAV, eu agradeço pela
a boa apresentação. Obrigado. Excelente vídeo, né? Também muito, bastante amplo, né, que o Ricardo Boechat falou aí sobre o código de ética, né? Não só se aplica, né, no jornalismo, mas realmente para todas as carreiras aí, envolvendo aqui o IAV, né? Bom, eu só gostaria de relembrar o pessoal aí. No dia 2 de setembro, né, falando de jornalismo, teremos a apresentação Dia 1º. no dia 1º de setembro, desculpe. Dia 1º de setembro teremos a apresentação do jornalista Alexandre Garcia. No dia 2 é que teremos a nossa reunião, né, a reunião com efetivo. Tá bom? Então, dia 2 de setembro, marquem aí na agenda, depois a gente relembra para os senhores. Será a nossa reunião. Essa apresentação do Alexandre Garcia, ela foi motivada, né, pelo pessoal, os representantes do PFV da Copac, se eu não me engano, ia ser só interna o DCTA, mas acabou ganhando vulto, se a Consaer está coordenando, e a previsão é de ser 1h30 da tarde, se não tiver nenhuma mudança de horário aí, que já teve uma mudança, então a gente está na expectativa aí, mas a gente vai avisando. Bom, no próximo mês, pessoal, mês de setembro, né, mês da independência, e a gente vai falar um pouquinho sobre, entre outras coisas, sobre o patriotismo. Eu acho que, da minha parte, podemos encerrar. Ô, Thiago, só queria colocar umas observações aqui. Uma coisa que o Boechat falou que é legal ali, ele estava falando de código de ética, né? Mas no momento ele fala assim, estando escrito ou não nos códigos de ética, a pessoa que tem a sua conduta moral, que no fim é o nosso tema aqui, né, aprumada, ela vai agir da forma mais correta possível. Então, a gente tem que buscar agir corretamente, independente do que é previsto ou não previsto por legislação, norma, seja lá o que for, né? No exemplo que o Fábio colocou ali do problema do auxílio emergencial, eu fiz umas contas aproximadas aqui, foi uma porcentagem bem pequena da população, se a gente for considerar, dá menos de 1%, mas que gerou um problema muito grande, 54 bilhões de reais. 54 bilhões de reais daria para estar atendendo muita gente aí, seja construindo, sei lá, hospital, escola, comprando mantimento, seja lá o que for. Então, é um exemplo bom de como uma conduta moral não bem alinhada, né, vamos chamar assim, ela acaba atrapalhando muita gente, né? E a questão a gente geralmente coloca o dedo, aponta, é o político, não sei quem que fez errado e tal, e aquele velho ditado, né, que quando você aponta o dedo para uma pessoa, tem 3 dedos apontando para você. Então, observe as suas ações antes de começar a julgar os outros. E em relação ao amor à profissão, que é o outro valor ali, que é o que é colocado até como valor institucional, eu queria só colocar uma provocação aqui para o pessoal. Vocês estão vendo uma tela em branco aí, né? É coisa bem rápida, tá, Thiago? Como é que a gente pode dizer se a gente ama ou não a profissão, né? E o que eu posso fazer, que eu posso fazer internamente para eu amar mais a minha profissão, né? Tem gente que já se encontrou, vamos dizer assim, já sabe o que faz, gosta, né? Se perguntar, adora o que faz. Tem gente que passa por aqueles momentos mais desanimados, é normal, isso é sazonal, faz parte. Mas uma coisa que eu aprendi o ano passado e que acabou já meio que fazendo parte do jeito que eu pensava, mas eu descobri que outras pessoas pensam assim, existe uma pessoa envolvida com a parte de administração, né, que chama Simon Sinek. E ele modelou uma coisa que ele chama de círculo de ouro, né, o Golden Circle, né, em inglês lá. E ele modelou de uma forma muito simples. Ele criou 3 círculos, né, um dentro do outro. E tentando resumir muito o que ele falou é o seguinte: se você chegar para uma pessoa e perguntar o que ela faz no trabalho, na vida pessoal, essa pessoa vai poder dizer: eu trabalho no RH, trabalho com processo tal, eu faço pesquisa.
Se você perguntar como ela faz, aí ela já vai ter que pensar um pouco mais para responder, porque para fazer pesquisa eu preciso comprar equipamento, preciso ler artigo, preciso fazer assim. Para tratar com a parte administrativa, eu preciso estar ciente da legislação, conhecer os processos, receber as demandas, passar para a pessoa certa. Agora, muita gente, quando a gente pergunta o porquê que ela faz aquilo, essa pessoa não sabe dizer porquê. Ela consegue entender, ela entra num modo automático de executar aquela rotina do trabalho dela, mas ela não para de vez em quando para se perguntar por que que ela faz aquilo. Qual que é o fruto do meu trabalho, né? O que eu estou entregando aqui, ele vai interferir como, ele vai agregar como as atividades da instituição, dos colegas em volta, né? Então, a provocação que eu queria deixar aqui é para todo mundo depois, com calma aí, né, no silêncio dos seus pensamentos internos, aí começar a avaliar suas próprias atribuições no dia a dia e se perguntar por que que eu faço o que eu faço? Qual que é a finalidade das minhas atividades? Mesmo que sejam coisas simples, né, coisas corriqueiras ali, aquilo tem um porquê. E nem sempre a gente para entender isso. E se a gente começa a entender o porquê que a gente está fazendo o que faz, fica mais fácil a gente se envolver com o que a gente está fazendo, fica mais fácil a gente amar o que a gente faz no dia a dia, tá? E eu acho que isso vai ser bom para a pessoa que está meio ali desanimada, tal, porque isso ajuda a motivar. E aquela história de motivação, é difícil a gente motivar outra pessoa, a pessoa que tem que se motivar. Mas uma das formas da gente buscar isso é tentar responder essa pergunta, tá? Era só isso que eu queria mostrar. Eu vou deixar um link aqui no chat do vídeo que o Simon Sinek fala sobre esse assunto, tá? É um vídeo, um TED Talk, né? Tá ali no link, quem quiser copia o link aí antes que a reunião termine e depois assiste com calma. É um vídeo bem bacana, mas eu acho que a gente consegue encontrar um caminho para melhorar a nossa motivação do dia a dia. Era isso aí, Thiago. Obrigado. Obrigado, Major Tales. Obrigado, doutor Fábio. Excelente apresentação. Obrigado, pessoal, aí pela presença, pelo apoio, tá bom? Então, acho que podemos encerrar, né, por hoje a nossa reunião do PFV, logicamente com autorização do Coronel Elbio. Eu acho que o Pisani é o mais antigo presente, o Rolim, né? Então, Sim, cabe ao senhor. Pisani as palavras finais, mas eu deixo aqui meus parabéns aí ao Dom Deu e à equipe que está coordenando essa atividade. Parabéns. Pisani, presente? Presente. Obrigado pela apresentação. A gente tenha um bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Obrigado, Coronel.